Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje, doutora Daiane, vamos falar de um projeto muito importante sobre a questão do anti-bullying, né? Tantas questões de bullying envolvendo nossas escolas e a gente protocolou lá na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul um projeto anti-bullying e vamos falar sobre isso no nosso podcast. Continue nos acompanhando. Doutora Daiane, nós construímos, né, a questão desse projeto a muitas mãos, que é o projeto anti-bullying, protocolado na Câmara de Vereadores e hoje já passou em todas as comissões. Então ele passou na Comissão de Constituição e Justiça para verificar a questão da constitucionalidade. Depois ele passou na Comissão de Educação e também na questão dos direitos humanos. E agora está prestes a ir ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores para aprovação deste projeto. Doutora Daiane, tu como mãe, né, também, e com toda a tua vivência também de advogada, o que tu pode nos falar da questão do bullying? Porque tu tem muito presente isso, porque tu ajudou na construção do nosso projeto, né? Hoje o bullying, vereador, é um assunto muito comentado nas escolas, pelos pais, pelos professores, diretores. As crianças, há um bom tempo, algumas vêm sofrendo dentro do ambiente escolar e a gente precisa de políticas públicas que tratem do assunto sério, né, e que os professores consigam conduzir da melhor forma. Hoje, os adolescentes eles têm muito meios para atingir um bullying, seja num apelido dentro da escola ou até mesmo criando grupos no WhatsApp da turma da escola e ali pegando ali, a gente fala pegando no pé, mas realmente ofendendo de forma íntima um colega. E para isso existe então esse projeto foi pensado nesse sentido para essas crianças que hoje vêm sofrendo muito. Hoje o Conselho Tutelar tem recebido muitas denúncias diárias dos pais de alunos prestando depoimento em delegacia sobre o que eles vêm sofrendo sobre bullying, inclusive violência física, né? A moral a gente já sabe que ela existe, porque ela é muito clara, é a partir do momento que um aluno profere uma ofensa ao outro, e isso se perpetua com o tempo. Não é simplesmente uma briguinha que o meu filho teve na escola e que eles se ofenderam. Não, o bullying, ele acontece com um tempo muito maior, é como se fosse uma perseguição com aquela criança. Isso vem acontecendo muito, principalmente na fase da adolescência, quando a criança passa para a pré-adolescência, ali dos 10 anos, 11, ela já pula para a pré-adolescência, que a gente chama. Nesse período, é o período que a gente tem os grupos, que a gente tem a nossa tribo, né? E às vezes a nossa tribo não concorda com a outra tribo, que gosta de outra música, tem um outro gosto de se vestir, e a partir daí começam essa situação de bullying. E hoje a gente não tem um sistema efetivo, políticas públicas criadas dentro do município, não só no nosso município, como em todo o Brasil, que trate sobre esse assunto de uma forma séria. Às vezes até o próprio professor que tem que conduzir o que ele percebeu, o que ele viu no intervalo ou dentro de uma sala de aula, ele não tem ferramentas hoje para trabalhar nesse sentido. E o que a gente traz no projeto é criar políticas públicas para que essas pessoas possam ser, né, preparadas para essa situação e que os alunos, os próprios alunos também, isso a gente está falando do que o poder público tem que fazer, do que a escola tem que fazer, e a gente também vai ter um terceiro, o que a família tem que fazer. A comunidade escolar tem que participar disso, aí. né? Então os pais eles têm um dever também ali, que é participar do ambiente escolar. O filho sinalizou isso, vamos entender, realmente isso é uma questão de a gente se preocupar, de a gente trocar uma ideia na escola. As crianças, elas trazem sob a lente delas, da parte delas, a situação, e às vezes a gente vai para o ambiente escolar para realmente entender. Recentemente nós também estivemos numa escola para entender uma situação, se realmente era bullying que estava acontecendo ou não, também entender o outro lado, o que essa criança estava provocando. Então, o bullying é uma coisa que as escolas têm um desafio diário, né? Porque é uma coisa que se perpetua, é uma coisa que acontece todos os dias, né? Eu te apelidei de algo no ambiente escolar, tu não gostou e eu continuei, e aquilo se perpetua, daqui um pouquinho vira uma violência. Daqui a pouco a outra pessoa revida aquela situação. Vira uma depressão. Isso Né? mesmo. Então, se o poder público ele não trata isso de uma forma efetiva, a gente vai ter outros problemas e sempre caindo na questão educação
e a questão saúde, porque se envolve uma questão de saúde mental dos nossos adolescentes. Então, acho que o ambiente escolar precisa ter políticas públicas que a gente consiga dialogar também com os próprios adolescentes, que por si só já é uma fase difícil. Isso mesmo, é uma dificuldade para os pais, né. Então essa lei, ela vem regulamentar uma lei federal, né, lá de 2015, onde a gente falou muito da questão do bullying, do cyberbullying, né, que é a questão, também da internet, e acontece muitas vezes em escolas, do município, ou seja, escolas estaduais, eles fazem algumas ações em separados, né, doutora Daiane. Tipo, eles trabalham questões de bullying, seja através da CIPAV, das Comissões Internas de Violência Escolar, seja através de uma reunião de família, mas aqui a gente regulamenta a lei para criar uma política pública do município, né, que esteja interagindo diretamente dentro das escolas, essa participação. Então, seja através de palestras, de capacitações, de eventos voltados a isso. Porque para uma criança, o que a gente estava falando fora do ar, né, doutora Dani, pode parecer que ela não está dizendo nada. Ah, teu cabelo é grosso, né? Teu cabelo é fino demais. Teu cabelo é amarelo. Teu cabelo para a pessoa que está fazendo, muitas vezes, para ela está simplesmente desabafando. Só que o que a outra criança entende, né? O que que esse pré-adolescente que está numa fase de descobertas também, o que que ele entende sobre isso? Qual é o tipo de violência que isso traz? Uma violência psicológica, muitas vezes, né? E muitas vezes se torna também uma violência física. Então, a proposta do projeto é criar realmente políticas públicas para que envolvam toda a comunidade escolar e todo mundo fale sobre esse assunto, seja ele na escola, seja em casa, seja na reunião com os amigos, seja na pracinha, para que as crianças e principalmente os pré-adolescentes e adolescentes entendam que muitas vezes aquela fala que para ele é totalmente inofensiva, para outra pessoa a gente não sabe o que, que vai gerar. A questão do cyberbullying, como a gente falou, é aquele momento virtual, né, que é aquela violência virtual. E nessa proposta, quando a gente propõe palestras e coisas de incentivo à conscientização, a gente está falando daqueles círculos restaurativos que as pessoas conversam, que as pessoas expõem as suas vivências e muitas vezes, então, até mesmo com as crianças e com os pré-adolescentes, eles vão estar expondo o que, que eles vivem em sala de aula, em recreio e também mostrando isso para os outros colegas, muitas vezes mostram que estão feridos por aquilo. Que a gente espera a preparação desses professores e da equipe escolar dentro da escola se saiba trabalhar com esse adolescente, pré-adolescente ou até mesmo com essa criança. Porque o que a gente vê no decorrer dos anos, doutora Dani, a gente estudou em escola pública, a gente sabe que já acontecia o bullying, né? Na nossa época. Eu sofri bullying, mas era um método diferente. Hoje a gente tem questões psicológicas muito afloradas, a gente tem a questão da ansiedade, a gente tem a questão das crianças que estão cada vez mais sozinhas em casa porque os pais precisam trabalhar e a gente não sabe como esses sentimentos afloram em cada um. O que antes para nós a gente passava batido e muitas vezes não dava bola, hoje em dia afeta diretamente, né, o psicológico dessas crianças, né? Exato, e até mesmo a rejeição. Hoje eu me senti rejeitado frente a um grupo, me leva ao ponto de eu cometer o suicídio, como é o caso de alguns históricos que a gente já viu, né, de notícias de suicídio de adolescentes, porque eles querem pertencer àquele grupo, né, mas ao mesmo tempo aquele grupo o rejeita, né, e isso de alguma forma é bullying, né, pela forma, pelo tratamento, e isso leva até mesmo o suicídio, agressões físicas muito graves, né, como os alunos irem armados, com faca nas escolas, que é o que a gente já viu, justamente isso é pelas essas rixas, essas retaliações que se tem de grupos, né, o grupo A, o grupo B, o grupo que gosta do sertanejo e o grupo que gosta do K-pop, né, que hoje tem muito isso, então essa rejeição, né, acaba se cometendo suicídio, né, então o que se busca com o projeto, né, não é punir, mas sim fazer uma readequação de comportamento, né? Trazendo políticas públicas efetivas que conversem com esses adolescentes e que tratem isso de forma pontual, né? Conversem. Eu acho que essa conversa, quando a gente fala de uma questão de políticas públicas de bullying, isso é mensal,
Nem tem Isso, como fugir de algo não mensal. isso mesmo. As coisas numa escola, numa proporção do ambiente escolar, elas acontecem muito rápido. É muito dinâmico o tempo dentro da escola, né? Os alunos passam muita parte do tempo, né? Vamos ver, meio turno eles estão dentro de uma escola. Eles chegam em torno de 1 hora, 1h10 e ficam lá até 5h40, 10 para 6. Ou seja, a tarde inteira ele está ali dentro. Então, o ambiente escolar ele acontece muita coisa. Ele tem muito tempo junto do convívio da minha tribo com a outra tribo e isso está muito propício a acontecer. Né? E eu acho que essa conversa, né, o poder público tem que ter essa iniciativa de conversa para que depois a gente envolva, que nem tu falou, vereadora, toda a comunidade escolar. Então foi pensado esse projeto e baseado dentro de uma legislação hoje plenamente vigente e adequada. Doutora Daiane, esse projeto é realmente para as pessoas falarem mais da questão do bullying, a questão do cyberbullying e também combaterem, né, o bullying, fazer realmente o anti-bullying dentro da escola, principalmente, que é o momento, como tu falaste, que as crianças, os adolescentes estão por mais tempo e não causando esse isolamento dessas crianças que acaba tendo um isolamento daquela comunidade. E a comunidade escolar, ela tem que estar unida, né, numa voz só, todos os professores, equipe diretiva, alunos, para que aquelas crianças e adolescentes, elas pertençam àquele ambiente, elas gostem de estar inseridas naquele ambiente e acaba desenvolvendo uma questão de violência, tanto contra outra pessoa ou contra a si mesmo, né? Exato. Primeiro, dar os parabéns pela vereadora, pela proposta do projeto e sinalizar que cada vez mais a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas. Trabalhar com as crianças, quando a gente fala para elas dessa questão do bullying, a gente respeita o outro, respeita as diferenças. Ainda mais no ano em que a gente está vivendo a inclusão das crianças com alguma deficiência dentro da sala de aula. A gente trabalha isso todos os dias, a gente tem filho, os nossos filhos convivem com outras pessoas, cada um com a sua deficiência intelectual, físico-motora, e cada vez mais nós precisamos respeitar as pessoas como elas são. Trabalhar políticas públicas é um trabalho duro, vai ser árduo. Trabalhar a adolescência por si só já é um desafio, mas nós sempre trabalharmos focado que as crianças precisam respeitar o outro, ainda mais quando a gente está falando de educação inclusiva, é fundamental. Isso mesmo, mais um podcast Informação é Poder trazendo a questão do nosso projeto de lei anti-bullying e essa conscientização das nossas crianças e dos nossos jovens. Continue nos acompanhando.